Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Como é bom nós podermos nos encontrar na casa de Deus e, poder sermos abençoados com a presença dEle. Eu quero convidar você a abrir o Salmo 46, versículo 1. Que foi o texto que a Simone ontem pregou a respeito do culto de jovens. Então, eu queria compartilhar com vocês essa pequena palavra para que nós possamos começar o nosso culto. Diz assim o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém, queridos? Nós temos em Deus esse refúgio, essa fortaleza, Ele é o nosso lugar de cuidado, Ele que é o nosso lugar que nós podemos alcançar refúgio e fortaleza, amém? Então que durante o culto dessa noite a gente possa estar refletindo a respeito dessa segurança que nós temos através do nosso Deus, do seu Espírito, amém? E que Ele venha conduzir a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos durante o culto dessa noite. Que os louvores eles possam falar ao nosso coração, assim como a palavra, e que de alguma maneira nós venhamos a encontrar, através da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, uma transformação para aquilo que ainda precisa ser mudado em nós e através de nós. Amém, queridos? Deus, queremos nos colocar diante de Ti, Pai, essa noite, sabendo que Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza, Deus. Sabemos, Deus, que existe o que esperar em Ti, Deus, e através de Ti. Por isso nos encontramos hoje, Deus, na Tua casa, Pai, para buscar do Senhor, Deus, para encontrar em Ti, Deus, refúgio e fortaleza, Pai. Tu és o nosso lugar de cuidado, Deus, e por isso nós estamos aqui, Deus. Escuta a nossa voz e fala, Pai, ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você pode se colocar de pé? Amém? Que nós vamos começar, então, o nosso culto adorando o nosso Deus, expressando a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Essa música ela fala um pouquinho sobre o tempo que é agora para adorarmos ao Senhor, amém? Então vamos cantar Ele. Se você quiser adorá-lo também com palmas, fique à vontade, amém? Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim,
podermos louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, amém? E como forma também de adorar o nosso Deus, nós temos o que a palavra de Deus chama de dízimos e ofertas, amém, queridos? Então nós contribuímos, glorificamos a Deus, honramos a Ele através dos nossos dízimos e as nossas ofertas também. Então, que você possa, né, fazer isso através desse próximo louvor que iremos cantar, dizimando a Ele, ofertando a Ele, né? Nós estamos também em campanha de missões, né, César? Então, tire também uma parte da sua contribuição, né, para ofertar para missões, queridos. Não se esqueça. Amém? Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que
te agradecer, Pai, porque sabemos que mesmo nós sendo pecadores, Deus, mesmo sendo nós fracos, oprimidos, Deus, mesmo nós não tendo fôlego, Deus, o Senhor, Deus, nos chamou, Pai. E por isso nós sabemos que Tu vive e vivo Tu estás no meio de nós nessa noite, Pai. Agradecemos pelo Teu sacrifício, Deus, que é perfeito, Pai, e suficiente, Pai, para nos purificar do pecado que existe em nós. Nos transforma, Deus, e continua a falar conosco nesta noite, Pai, através do irmão Carlos, Deus, através da palavra que o Senhor tem preparado para falar por meio dele, Deus. Agradecemos a Ti, o Deus que Tu és, e pedimos que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus, amém. Temos mais uma música ainda, irmãos, eu acabei passando, mas vamos lá.
que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Os irmãos podem se assentar, nós vamos estar passando a palavra para o irmão Carlos, amém? Deixa eu botar um pouquinho para cá. Vou abrir. Boa noite, irmãos. De Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos nessa noite mais uma vez. Já louvamos ao Senhor. Também quero cumprimentar com a graça do Senhor os nossos irmãos que estão em casa. Que o culto esteja alcançando a cada coração também, né? Para que a gente possa se fortalecer como igreja e fortalecer aqueles irmãos que estão em casa, né? Eu costumo dizer que a igreja do Senhor ela é itinerante. Ela não é só aqui entre as quatro paredes, né? A gente está aqui nessa noite, cultuamos a Deus. A partir do momento que a igreja vai embora, fica só as paredes. Então, Hebreus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Ele fez morada em nós e nós somos a morada do Senhor Jesus. Então, a igreja ela está em todo canto da terra, independentemente de que as pessoas, por essa ocasião da pandemia, não estão reunidos com nós, mas estão nas suas casas. Porque Jesus foi o próprio a falar que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estaria a sua igreja. Então, eu costumo dizer que cada um de nós é um pastor, um pequeno pastor de um rebanho, né? A gente costuma pastorear a nossa casa. Essa é a responsabilidade que o Senhor nos deu, né? Todos nós, homens, somos responsáveis. E aqueles que não têm em casa, as suas mães fazem esse papel, né, de sacerdotisa do lar, levando a palavra em sua família, nos caminhos do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos nós nessa noite e todos aqueles que estão nos ouvindo e participando desse culto, dessa noite. Já estivemos aqui reunidos de manhã, né, estive aqui também no culto, foi uma bênção. O pastor Vinícius trouxe a palavra, foi muito bom estar reunidos. Mas eu também costumo dizer que o evangelho ele não depende de quem quer que pregue para ele fazer os seus efeitos. Né? Cada um de nós é um grande pastor, na verdade. Então, Deus nos deixou esse compromisso para a sua igreja. Não é somente para o pastor. A função do pastor na igreja é formar líderes. Para a hora de necessidade, né, a igreja está preparada. Né? Estivemos aqui domingo passado com a irmã Ceisa. De manhã foi o pastor Vinícius, hoje sou eu, domingo que vem será outro, até a vinda do pastor que também, né, como todos sabem, está passando por esse momento de luto, pela perda da sua mãe. A gente vinha orando, mas a vontade do Senhor for feita, a gente não pode fazer nada. Né? Então, Eclesiastes 3 mesmo já fala que há tempo para tudo nessa terra. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, e tempo de chorar, né? E um dia, na verdade, estaremos todos reunidos com o Senhor, né? Com uma diferença, sem pecado, sem choro e sem ranger de dente. Essa é a nossa esperança que a gente carrega no coração, de chegar até a presença do Senhor, né? E lá cada um de nós vai dar conta de todos os nossos atos e atitudes. Cada palavra que a gente fala, ou boa ou ruim, está tudo escrito no livro da vida. E nós mesmos vamos se arrepiar, mas com uma diferença. Mesmo assim, o Senhor Deus vai dizer, esses pecados foram pagos pelo sangue de Jesus. Você depositou a confiança nele e não em ti.
Então ele vai dizer para nós: vinde bendito de meu Pai, né? E aqueles que estão à esquerda, separai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós. Eu peço aos irmãos que nós possamos fazer mais uma oração nesse momento. E eu sempre tenho o costume de, quando eu vou ler a Bíblia, eu pedir perdão pelos meus pecados. Porque a palavra de Deus, ela é santa e poderosa. E pecado e santidade, ela não se mistura. A palavra de Deus, não há erros. Então a gente sempre deve fazer um exame de consciência, não querendo se botar num patamar melhor do que ninguém, porque estamos todos no mesmo barco, né? Mas a diferença é que Jesus está nesse barco com nós, né? Então, que a gente possa nesse momento fazer uma oração. Eu vou orar e os irmãos possam dizer para Jesus: Jesus, segura esse meu coração, segura, não deixe que ele desvie para com outros pensamentos, que seja somente focado aqui nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar então, irmãos. Depois a gente vai estar lendo um texto da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos engrandecer o teu santo nome nessa noite, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo que já aconteceu aqui durante esse dia, Senhor. Estamos aqui na continuidade, Pai, de adoração ao Senhor. Nesse dia, Deus, o dia do Senhor. Ó Deus, o dia, Pai, que tiremos para te cultuar, não que os outros dias não são teus, Senhor, todos os dias, Pai. Assim, Hebreus 4 também diz, o dia é hoje. Então, ó Pai, esse momento aqui devemos colocar o nosso coração na tua presença, Senhor. Pai, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração, Senhor, tu me conheces melhor que eu, Deus. Pai, nós somos incapazes, Senhor, de fazer algo para o Senhor. O próprio Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo. Deus, limpa o nosso coração, leva cativos os nossos pensamentos, Senhor, em Jesus Cristo, para que a palavra do Senhor se propague nessa noite, Pai. Ó Deus, estamos reunidos aqui para glorificar o teu nome, Senhor, para exaltar o teu santo nome, ó Deus, e dizer que tu és santo, e não há outro Deus que merece honra, glória, louvor e adoração, Senhor. Ó Deus, Salmo 115 também fala, não a nós, mas somente a Ti, ó Deus. Ó Pai, maravilhoso é o Senhor. Abençoa cada vida que entrou aqui neste lugar, Senhor, para dar ouvido da Tua palavra. Deus, poderíamos estar em qualquer lugar, Senhor, mas o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui, Senhor, para ouvir da Tua palavra, para exaltar o Teu nome. Alcança cada coração também nos lares, Senhor, que o Senhor possa estar tocando nessas vidas, Pai, confortando, Pai, daqueles que estão pelo motivo ou outro, Pai, não puderam vir. Muitos, Pai, até afastados por causa da idade, ó Deus, nessa época de pandemia, mas o Senhor tem cuidado da Tua igreja. A palavra tem chegado, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mas eu queria pensar conosco, com os irmãos nessa noite, Lucas capítulo 6. A gente vai estar lendo aqui sobre os dois fundamentos. Lucas 6, do 46 ao 49 apenas, mas a gente não vai ficar só nesse texto, tá? A gente vai dar umas viajadas em outras cartas, evangelhos. Eu sempre tenho costume de, quando eu vou trazer alguma palavra do Senhor, eu fico conotado só em alguns versículos. Mas nessa noite, Deus falou ao meu coração para que a gente tivesse procurando outros textos da Bíblia também que possam complementar esse texto aqui, né? Aqui fala dos dois fundamentos, na verdade é uma parábola, são parábolas de Jesus aqui, né? Mais uma das parábolas de Jesus. E basicamente parábola é algo que acontecia no dia a dia do povo. E Jesus usava esses acontecimentos para descrever algumas coisas, né? É que nem a parábola da dracma perdida, né? Qual de nós aqui que já não perdeu alguma moeda dentro de casa? Quase todos nós, né? Então isso não é só antiga, nos dias de hoje também, né? E Jesus, ele era fantástico nisso, para fazer essas comparações, usando isso como parábolas, e nem todas as parábolas, na verdade, ele usa disso. Tem outras que não são assim, mas uma boa parte é usada, algumas comparações ele usa nesse texto aqui que a gente vai ler, ele usa, na verdade, a comparação de uma edificação.
de uma construção, ou seja, de uma construção civil. Porque Jesus era mestre em construção, o pai dele era construtor. Era o quê? O José era o quê? Carpinteiro. Mas ele não era só carpinteiro, ele também fazia serviço de pedreiro. Então, Jesus, ele sabia muito bem o que ele estava falando aqui, né? É também como hoje a gente pode ver se não fosse uma parábola, se não fosse aquelas charge, né, que eles botam, faz ali uma caricatura ali, basicamente ele já demonstra o que está acontecendo. Diferente de hoje, né, que hoje eles usam esse tipo de charge e colocam ali uma caricatura, um desenho já expressa aquilo de uma pessoa ou do que está acontecendo. E nessa época era usado as coisas em palavras. É um pouquinho diferente, né? É escrita. E é a palavra de Deus. E é nisso que nesse assunto que a gente vai entrar, nesse processo de construção. Porque ele usa por que isso? Porque nós, crentes em Cristo, a gente está num processo de construção ainda, né? Deus, a nossa santidade é isso, ela é uma construção. Ela é do dia a dia. A gente vai mudando as coisas e ninguém muda de um estralo de dedo. Isso não acontece. Eu fico até meio assim quando encontro alguns crentes que se converteram com aquela explosão, querido, vai mais devagar, porque o bicho uma hora vai pegar. Então é assim, é lento o negócio, é lento. E a gente vai 10, 15, 20, 30 anos de igreja, assim Deus permitir. E cada tempo aparece uma coisa, é Deus construindo em nós, é Deus nos moldando, entende? Para a gente chegar num nível de santidade e parecidos com Cristo. Essa é a nossa função. O nosso espelho nas Escrituras é Cristo. Não se espelha em Paulo, nem em Pedro, nem em nenhum dos apóstolos. A gente vai ver isso. Nós temos que se espelhar em Jesus. Ele é a nossa imagem e semelhança. Não de um corpo físico, mas daquilo que a gente vai fazer, de como agir, de como tratar as pessoas, de como a gente vai fazer na nossa caminhada cristã. Então isso é uma construção. A construção ela não começa do tijolo para cima. Ela começou já lá na fundação. Ali, bem estruturado, bem firme, para que o resto da casa possa suportar o peso. Então, a nossa construção é somente em Jesus, para que a gente tenha uma vida de santidade. Viver alegremente na presença do Senhor. E, na verdade, antes da gente conhecer a Cristo, a gente colocava, nós nos firmamos em tantas coisas antes de conhecer a Cristo. Em qualquer coisa. A gente se firmava em dinheiro, em emprego, em relacionamentos, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer. Deus ele só vai edificar em Jesus. Só isso. O nosso fundamento está em Jesus. Então, isso não é nessas coisas. Isso a gente fazia antes de conhecer a Cristo, não era? Parece que tudo aquilo tinha um valor enorme. Não estou dizendo que agora não tenha. Mas o nosso fundamento é Jesus. E ele só vai botar o nosso fundamento quando a gente conhece a Cristo. Dali para cá. E, na verdade, fundação, ela tem algum significado. A fundação, ela significa base, significa alicerce, né? Isso significa fundação. Um bom alicerce, uma boa fundação, né? Para Deus construir em cima. Então, nós temos que estar fundamentado no quê? Na palavra de Deus. A nossa base é a Bíblia. Como regra de fé, ou a única regra de fé. Não tem duas regras. Nós costumamos dizer, a nossa regra de fé e prática é as Escrituras Sagradas. É a Bíblia. Aqui a gente vai ter um fundamento sólido, né? E daí para frente a gente vai crescendo, estudando a palavra de Deus. Amém? Então vamos ler o texto. Daí a gente vai dar continuidade aqui. Então a palavra do Senhor diz assim: por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrogou-se
o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É muito simples esse texto. Só a gente vê o que Lucas registrou, a gente já está vendo onde é a nossa edificação. Então eu trouxe um pequeno tema para a gente ter uma base que fala assim: no processo da construção da casa é preciso edificar certo. Não é? A gente tem que edificar certo. Não podemos fazer uma casa com material ruim. Contratar um pedreiro ruim que vai fazer mal à construção. Por quê? Porque essa casa ela vai para a ruína, ela vai desabar. Entende? Então, nesse processo de construção, se nós for pensar, Jesus é o nosso arquiteto, né? Ele que é a nossa base, ele que é a nossa fundação. Mas tocando o texto, eu queria pensar com os irmãos algumas marcas daqueles que edificam certo, baseada nesse texto. A primeira marca daqueles que edificam certo é a marca da obediência. A segunda marca daqueles que edificam certo é a marca da dependência. E a terceira marca daqueles que edificam certo é a marca da profundidade. Então, 3 pontinhos que a gente vai analisar, né? Obediência, dependência e profundidade. Porque o texto está dizendo, ele escavou, né? E já no versículo 1 ele diz o quê? No versículo 47, todo aquele que vem a mim. Então, isso significa obediência. Mas trocando aqui o texto, irmãos, eu queria, dentro desse texto, trazer o primeiro ponto, é que aqueles que edificam certo, eles têm a marca da obediência, né? Que eu já falei. Aqui está marcado, no versículo 47, olha só. Todo aquele que vem a mim. Todo aquele que vem a mim. Significa o quê? Que vai a Jesus, né? Por meio do Espírito Santo. Ele vai ter que obedecer. Porque chamar Jesus de Senhor é dizer, a gente está dizendo que a gente deve obedecer a Ele, né? Então, aqueles que edificam certo têm a marca da obediência. Essa é a primeira parte ali do versículo. Mas, aqui no primeiro parágrafo desse ponto, que nós vamos buscar no outro texto, diz assim: chamar Deus de Senhor não significa ser o senhorio em nossa vida. E a gente vai ler Mateus 7:21. Mas o que eu quero dizer é que aqueles que obedecem a Deus, como está aqui, todo aquele que vem a mim, ele tem a marca da obediência. A nossa edificação vai ser através de Jesus. Entende? Jesus vai construir esse edifício que somos nós. Por isso, obediência. Sem obediência, não tem construção, no sentido da vida espiritual. A gente não consegue sem obedecer a Deus. Os desobedientes não tem como construir. Deus não pode edificar uma casa se a gente não obedecer a Deus. E como que a gente vai obedecer a Deus? Obedecendo a sua palavra. Lendo a palavra e colocando ela em prática. Então isso significa obediência, é edificar certo. Essa é uma das marcas daqueles que edificam certo. Obediência. Qual é que foi o maior problema do ser humano? Até Jesus voltar. Desobediência. Não foi assim lá com Adão? De lá para cá, todos nós somos desobedientes. Mas agora, em Cristo, nós temos que obedecê-la. Uma que Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa o quê? Desobediência. Então, quando a gente reconheceu a Jesus, reconhecemos a nossa miséria de pecado, reconhecemos que por nós mesmos nós não chegaríamos a lugar nenhum. Nós estávamos edificando em todas as coisas, menos em Jesus. E a gente não tinha como conhecer a Jesus se não fosse por meio do Espírito Santo de Deus. Hoje até o pastor Vinícius falou isso de manhã, baseado assim no texto de João 17, né? Que Jesus já tinha rogado por nós, não só pelos discípulos.
Entende? Então isso significa a marca de uma pessoa que constrói o edifício certo é a marca da obediência. Então eu quero passar para frente. Chamar Deus de Senhor não significa seu senhorio em nossa vida. Baseada lá. A gente vai ler Mateus 7, 21, tá? Só volta um pouquinho para trás. Mateus 7, 21. Vamos lá. Mateus 7, verso 21. Olha o que aqui diz. No contexto desse texto aqui, de Mateus, que Mateus relatou, ele vem falando dos falsos profetas, né? Então a gente pode ver aqui, o que é que diz 21? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha só, nem todo aquele que me diz... Chamar Jesus de Senhor não quer dizer nada. Não quer dizer que nós fazemos parte do senhorio de Deus. Para muitos. Porque hoje o que a gente mais encontra, quando a gente vai falar de Jesus, eu já ouvi de Jesus, eu conheço Deus. Né? Ele é Senhor mesmo. Mas isso não quer dizer nada. Por que estava acontecendo aqui? As pessoas estavam fazendo muitos milagres. Está aqui no texto, né? O 22, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então não quer dizer que fazer milagres, se chamar Jesus de Senhor, que eles são o povo de Deus, que o senhorio de Deus faz parte deles. Entende? Dessas pessoas. Com nós tem que ser diferente. Entende? Quando a gente diz que Ele é o Senhor, nós devemos prestar obediência, reverência a Deus. Né? Construir um edifício fundamentado com uma base boa é com obediência. Obediência ao Senhor, obediência à sua palavra. Para que o Espírito Santo de Deus possa agir em nossas vidas. E Ele mudar o nosso coração. O coração do homem ele é enganoso, Jeremias disse. Né? Quem conhece o coração do homem? Só Deus pode sondar o coração do homem. Né? Ele é enganoso. Só Deus esquadrinha o nosso coração. Então a gente tem que entender isso, que nós, por nós mesmos, não conseguimos construir uma boa base. Uma boa edificação. A edificação é só através de Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Né? E aqui vamos voltar lá para o texto para a gente dar mais uma olhadinha ali, em Lucas 6, quando ele falou que o senhorio, né, chamar Jesus de Senhor não significa que ele faz parte da nossa vida. Isso está aqui no versículo 46, que ele diz também, porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Entende? Chamar Jesus, mas não fazer o que Ele manda, não significa nada para Ele. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda para chamar Ele. Eu chamo Senhor, Senhor, mas eu não faço o que Jesus manda eu fazer. E o que Jesus manda a gente fazer? Muitas coisas. Obedecê-la. Né? Adorar a Deus. Glorificar o nome do Senhor. Falar do Evangelho. Né? Orar pelos necessitados. Tem tantas coisas que nós crentes podemos fazer e raramente não fizemos. A gente fica em falta, sabe, irmãos? Porque Deus, Ele se agrada. Né? Eu até estava falando aquele dia lá no estudo no Júnior, a gente estava lá compartilhando sobre a vida ascendente do cristão, que é uma vida de crescimento, né? Que é uma vida que ela não pode ficar estagnada, ela tem que ir para frente, ela tem que subir, ela tem que crescer, nós não podemos ficar no mesmo nível sempre de maturidade. Deus espera mais de nós. Ele espera que a gente seja mais fundamentado em Jesus, olhando para essa construção espiritual que a gente não vê, que Deus quer construir em nós, mas a gente tem que permitir. Né? Deus ele espera isso de nós, não fazer igual os falsos profetas. Ali, de Mateus 27, 21, estavam curando, estavam expelindo demônios, estavam fazendo isso ou aquilo, mas não faziam a vontade de Deus.
E o que Deus falou para eles? O que Jesus falou para eles? Afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E Deus conhece nós profundamente, cada um de nós. Ele sabe o que nós estamos pensando agora. Ele sabe onde o nosso coração pode estar. Podemos estar na igreja, mas o pensamento está vagando lá fora. Espero que isso não aconteça com nenhum de nós. Porque isso é desobediência a Deus, né? Deus espera de nós. Ele espera que a gente cresça, que a gente amadureça. Deus espera de nós que a gente seja mais parecido com Cristo. Cristo deve ser a nossa referência, né? Nós temos que ter uma vida cristocêntrica, voltada somente para Cristo. A nossa vida não pode se fundamentar em pessoas, mas em Cristo, né? Agora, a doutrina dos apóstolos, bem fundamentada, né? Como Deus deixou, a doutrina dos apóstolos, que está lá em Pedro, é isso. Por quê? A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. Doutrina, não eles, porque eram todos falhos. A nossa base é Cristo. Jesus diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz, eu sou o caminho, não é os caminhos. Quando é o caminho, é um caminho só. Entende? Não é placa de igreja, não são pessoas, mas é Jesus. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós. Ele quer construir em nós um edifício, mas um edifício bem fundamentado, não um edifício superficial, em cima da terra, que vai vir a chuva forte e vai derrubar essa casa, esse edifício. É assim com nós, irmãos. Quando vem os problemas, a gente quer correr de Deus, parece. Oh, meu Deus, por que isso? Oh, meu Deus, por que aquilo? Não, nós temos que pensar diferente. Eu vejo muitas pessoas reclamando. São crentes, vivem enquanto está tudo bem, está legal, está indo, estou sendo abençoado. Mas quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, essa construção, quando ela não está bem fundamentada, com um cimento de boa qualidade, dizendo assim, ela cria rachaduras, né? Já esmurece, esfraquece, perde a vontade de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Deus, né? O pastor Alzenise tem pregado aqui nos domingos, a vida de sofrimento é para o nosso crescimento. Jesus sofreu, ninguém quer sofrer, né? Um dia eu estava vendo um pregador no YouTube, e não falando de ninguém, dessas pregações de final de ano. 2020 vai ser o ano da vitória, e várias pregações. Aí veio a pandemia, cadê a vitória? Cadê a prosperidade? Cadê isso? Cadê aquilo? Não é? Um simples vírus amorteceu todo mundo, derrubou todo mundo, menos a igreja de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Mateus, que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Contra a igreja de Jesus. Nós somos a igreja. Por isso, irmãos, crie um bom fundamento, um bom edifício, edificado em Jesus Cristo, edificado na rocha que é Cristo. Jesus é a rocha, não é Pedro, né? Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não é Pedro. Pedro, a palavra no grego significa pedrinha. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha firme que nós possamos, que nós devemos confiar. Entregamos a nossa vida, foi para Cristo, não foi para Pedro, não foi para Paulo, não foi para ninguém, nós entregamos para Cristo. É Ele que olha por nós, é Ele que intercede por nós, né? Na verdade, a Bíblia diz que a gente nem sabe orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só, o Espírito Santo, Ele aperfeiçoa a nossa oração. Nós não temos que chegar e querer fazer oração bonita, né? A gente tem que falar com Deus, do nosso modo. O Espírito Santo vai aperfeiçoar a nossa oração, porque nós estamos edificados em Cristo. Nós estamos fundamentados na rocha, né? Fundamentado com cimento bom, dizendo assim. Até quem está construindo, ou já construiu, que eu creio que todo mundo aqui já passou por algum tipo de construção, a gente sempre quer o melhor pedreiro, o melhor carpinteiro. Por quê? Para que ele faça uma fundação boa, faça uma casa firme.
Porque a ventania vai vir, o tornado pode vir, e essa casa tem que estar firme, não é? E a nossa vida é igual. A tempestade vai vir sobre nós. Não se preocupe, irmãos. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. Ela vai. De um jeito ou de outro vai. E não é para amedrontar ninguém. Isso é para a gente ficar esperto e saber que uma hora a ventania vai vir sobre nós. Né? O apóstolo Pedro era aquele cara, Jesus, não, tu não vai para a cruz, não vou deixar e não sei o quê. E um dia Jesus chegou e falou para ele, Pedro, está lá no Evangelho de João, no final. Um dia tu vai querer ir para um lugar, mas eles vão te levar para um lugar que tu não quer ir. Jesus estava falando do quê? Da morte de Pedro. Né? E Pedro ele já tinha sido transformado naqueles tempos, e ele resolveu ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que ele não era digno de morrer como o meu Senhor. Olha, ele já estava fundamentado na rocha. Mas todo mundo conhece a história de Pedro. Um cara explosivo, pescador, né? Bem dizer, sem estudo nenhum. O dia que Jesus foi chamar ele estava nu, se lavando, saindo do barco. E Jesus, vem Pedro, me segue. Olha só, certo? Ele disse, Senhor, eu não posso, eu estou aqui sem roupa, mergulhado, agarrado no barco. Olha só aqui, mas Jesus, Pedro, vem e me segue. A Bíblia também não diz do jeito que ele foi, né? Mas a história conta isso, entende? Então que a gente possa se fundamentar na palavra de Deus, né? Com obediência, não ser igual aos falsos profetas, que hoje está muito... A igreja está muito corrompida com isso, né? Nós temos que voltar para o verdadeiro evangelho. Alguém pega, senta lá, querido. Depois, agora a gente está na pregação aqui. Então, que a gente possa ser fundamentado na palavra de Deus. Como diz aquele, nada pode impedir a obra do Senhor, né? Isso acontece. E vamos dar seguimento aqui na palavra do Senhor. Então, que a gente possa viver essa vida de obediência a Deus, tá? O parágrafo B diz que a obediência ao mandamento de Deus irá expressar a natureza da nossa edificação. A obediência ao mandamento de Deus irá expressar a natureza da nossa edificação. Está lá em Filipenses 2, do 12 ao 13. A gente vai passar lá para Filipenses. Vamos ver Filipenses. Filipenses 2. Já vamos chegar ali. Filipenses 2, do 12 ao 13. A obediência ao mandamento de Deus irá expressar a natureza da nossa edificação. Em outras palavras, no contexto de Filipenses, Deus está dando instrução de como eles deveriam desenvolver a salvação deles, né? E o apóstolo Paulo vai registrar aqui o seguinte: assim, pois, amado meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele está falando do desenvolvimento da salvação, né? E a gente deve obedecer esse mandamento de Deus. O mandamento, quando a gente fala em mandamento, não está falando só dos 10 mandamentos, tá? A Bíblia inteira ela é um mandamento de Deus, para a gente obedecer, né? Isso, essa obediência ela vai expressar a nossa edificação em Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo está falando, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor não é no sentido de que a gente vai se tremer de medo de Deus. Não é essa a intenção aqui do texto. A intenção do texto é dizer que a gente deve desenvolver a salvação com reverência a Deus.
com reverência. Porque Deus ele não é um velhinho que está lá em cima, preocupado em nos julgar, em nos condenar. O irmão não está desenvolvendo a salvação. O filho meu não está fazendo isso. Não é essa a intenção de Deus. Mas a nossa intenção é o que deve ser de obediência e desenvolver a nossa salvação. É o que eu estava falando, a gente não pode ficar parado. A gente tem que desenvolver, falar do evangelho, pregar, né? Falar de missões. A igreja é preparada para isso, ela tem um corpo. Então, ele está falando para a igreja, não é só para uma pessoa. Olha, irmãos, eu agora não estou presente. Eu estou ausente. Mas vocês desenvolvam a salvação mesmo com a minha ausência. A igreja não pode parar, entendeu aqui? O apóstolo Paulo não estava ali. E era uma igreja amada, que amava Paulo, a igreja de Filipenses. Tinha muitos problemas. Tinha irmãos também que não queriam fazer nada. Se tu seguir lendo a carta, vai encontrar isso. Tinha alguns problemas de relacionamento também. Mas não era assim que Deus deixou. Não estava bem edificado, né? Nessa rocha que era Cristo. Mas desenvolva essa salvação com temor e tremor. Tenha reverência com Deus quando a gente vai fazer as coisas. Para que a gente mostre para as pessoas que a gente está bem fundamentado nessa rocha. Que a gente está edificando certo. Que a gente não está edificando errado. Porque edificação errada vai dar problema. Quando a gente não ensina nossos filhos, a gente está edificando errado. Bem dizer, entregando eles para o mundo. Ah, meu filho não quer ir na igreja. Meu filho não quer mais ler a Bíblia. Meu filho não quer mais orar. O que está acontecendo? A gente pode estar edificando errado, irmãos. Pode estar edificando errado. Isso é uma coisa tão sutil que a gente às vezes nem nota. Entende? Às vezes os nossos filhos estão dentro do quarto trancados. Ah, está em casa. Gente, tome cuidado. Eu tomo cuidado meu. Tem que tomar cuidado com meu filho também. Porque senão a gente está edificando num terreno que ele é uma areia movediça. Que bateu ali, ela vai afundar. Porque não está sem base. E por isso que eu estou dizendo, a nossa base é Jesus Cristo. Né? Tem tanta coisa às vezes que a gente edifica errado mesmo. Mesmo tendo na igreja. Por isso o texto nos chama a atenção de Lucas. A gente tem que edificar certo. Né? Baseado na palavra de Deus. E indo em seguida, irmãos, o parágrafo C diz: ouvir e praticar a palavra é o caminho para a edificação. Ouvir e praticar a palavra. Tiago 1, 22 e 25. Vamos ler aqui. Olha como o texto nos chama a nossa atenção. Tiago 1, 22 ao 25. Ouvir e praticar a palavra é o caminho para uma edificação certa. Então diz assim, o texto de Tiago 1. Deixa eu chegar aqui nele também. Diz assim, ó. Tiago 1, 22. Tornai-vos por praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita de Deus, da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no realizar. Ouvir e praticar a palavra é o caminho para uma edificação certa, entende? Os irmãos já viram como a palavra de Deus ela é bem certa e justa e correta, que se a gente for num espelho, a gente olha a nossa imagem, a gente está vendo, estou mais novo, estou mais bonito, estou mais feio, estou mais velho, estou mais novo. Mas a partir do momento que tu saiu dali, de frente do espelho, tu não lembra mais da tua face. Tu não lembra. É isso que Tiago quer dizer. Para que a gente seja praticante dela e operante nela. Operante na palavra, não inoperante. A palavra de Deus ela tem que fazer algo no nosso coração.
praticar a palavra, né? E praticando a palavra, a gente vai edificar certo. É praticar, não é somente ouvir. Porque se ouvir e não praticar, é somente ouvinte. Ele não é praticante. Então, isso me chamou muita atenção, porque tem gente que fala, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Já li aquele texto não sei quantas vezes. Mas ainda não está praticando. Eu, antes de me converter, eu li a Bíblia inteira. Mas só li. Só li. Não praticava. Aquilo ali para mim era... Esse texto sagrado era um livro qualquer. Eu gostava de ler. Eu já tinha uma afinidade com a palavra de Deus. Né? E era pela fé, porque a Bíblia era bem pesada. Daquelas... Eu acho que tinha que carregar aqui. Então, é assim. Mas a gente lia, sabe? Mas não praticava, não fazia diferença. Eu creio que alguém deve ter orado por mim, e o Espírito Santo veio e fez algo em nós, porque nenhum de nós queria ser crente. Nenhum de nós. O Espírito Santo ele fez algo em nós. Antes da gente crer, de Jesus, da gente receber a Cristo, ele já tinha nos recebido. Né? É ele que nos escolhe, não é nós que escolhemos Jesus. Entende? E daí, quando a gente conhece a Jesus, a ordem dele para ter uma boa edificação é obedecer a palavra de Deus. Botar em prática aquilo que a gente lê. Senão a gente só vai ser um mero gostador de ler a palavra de Deus, mas não praticar. Né? Tem muita gente que gosta muito só de louvor. Só louvor, canta. E na hora da palavra parece que uma pulga começa a morder e... Sabe? Quem vai fazer a diferença é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o louvor não é... O louvor é muito importante. O louvor é um preparo para a gente ouvir a palavra. Como a gente estava cantando aqui. E daí o Espírito Santo já começa a agir. O nosso coração deve estar voltado para a palavra. É aqui que a gente vai conhecer a Deus. É aqui que a gente vai conhecer quem é o nosso Deus. E praticar. Porque Paulo diz, aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Aquele que fraudava alguém, que não faça mais isso. Foi o caso de Zaqueu. Ele ouviu a palavra e botou em prática. Né? Desce daí, Zaqueu. Hoje chegou a salvação na tua casa. E ele entrou lá. Jesus entrou. E Zaqueu foi lá e disse, Senhor, aquele que eu defraudei, eu devolver 4 vezes mais. Cobrador de impostos. Cobrava muito mais do que devia. Amontoou tesouros. Mas quando a salvação chegou na dele, ele disse, realmente, esse tesouro não tem valor. Ele estava sendo fundamentado pelo dinheiro. Foi aquilo que eu falei no começo. Entende? Esses fundamentos, eles são muito pequenos, diante de um fundamento grande que é Cristo. Então, o nosso foco deve ser sempre Cristo. Né? Seguindo adiante, irmãos, ainda baseado nesse ponto, a obediência é uma marca que caracteriza fortemente aqueles que edificam certo. A obediência é uma marca que caracteriza. Vamos ler Romanos 6. Romanos 6, do 16 até o 17. A obediência é uma marca que caracteriza fortemente aqueles que edificam certo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina em quem fosses entregues. Né? É uma das marcas daqueles que obedecem fundamento certo e edificam certo, é a marca da obediência. Ele está dizendo no versículo 16, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos, para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Nós somos servos de quem? De Cristo. Nós somos servos de Cristo, obedeceis, desse mesmo a quem obedeceis sois servos. A palavra servo, traduzindo de uma palavra do grego, significa escravo.
O escravo, ele não manda, o escravo, ele obedece. Entende? Obediência, obedece. Isso está fundamentado na rocha que é Jesus, obedecer a Jesus. A gente é servo de Cristo. Servos um dos outros. E o servo veio para quê? Para servir, não é? Ou vocês só querem ser servido? Ou eu só quero ser servido? É para servir, irmãos. É isso. É obediência. Deus mandou, sejam servos uns dos outros também. Né? O que o escravo fazia? Se a palavra servo significa escravo. Ele só servia o seu senhor. O que precisasse. Abre a porta, fecha a porta, leva lá o meu vinho, leva lá a minha água. Vai lá, vai aqui. Servo. Escravo, nós somos escravos de Cristo. E escravo não manda, ele obedece. Entende? Por isso que esse texto é interessante. Obedecer a Deus. Faça a sua casa edificada na rocha. Cave profundamente, escave bem fundo, né? Para que Deus edifique em nós uma casa espiritual forte, uma família forte, filhos fortes na fé, né? Não adianta ter bom emprego, bom carro, bom trabalho e não ser edificado na rocha. Uma fé superficial, que nem os fariseus, que nem aquele jovem rico. Senhor, o que eu tenho que fazer para te servir? Aí Jesus chegou para ele, tu segue os mandamentos? Ele falou, eu sigo desde criança. Aí Jesus olhou, vou te tocar o segundo mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ele pegou e falou o quê? Ah, Senhor, isso não dá para mim, eu tenho muitos bens. Pegou e foi embora. Então ele estava fundamentado no quê? Nos bens dele. Então, isso Jesus, ele cobra de nós. Quando Deus dá mais a algo para nós, é para a gente dividir com as pessoas, com aqueles que precisam. É isso. Deus, ele abençoa ricamente. João 10, capítulo 10, ele diz, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida e abundância em todas as áreas da nossa vida. Vida espiritual, casamento, filhos, em tudo. Deus quer nos abençoar em tudo, mas nós precisamos obedecer. Eu jamais daria algo para o meu filho, ele estando num sistema de desobediência comigo. Como que eu vou dar? Tu não quer me obedecer, por que eu vou te dar? É assim que Deus faz com nós, gente. E Ele ainda é misericordioso com nós, Deus, de nos dar tantas coisas. É assim. Lá em Deuteronômio está escrito. Ou tu queres a bênção ou a maldição? Vai ler lá para ver. Se tinha moleza, não tem. Ou obedece e seja abençoado, ou tu não obedece e não vai ser abençoado, tu vai ser amaldiçoado. Entende? Não estou dizendo que isso, claro, isso era na época da lei e tudo, mas hoje não é diferente. Porque quando a gente começa a querer rapar o pezinho da casa de Deus, da obra do Senhor, não é possível que Deus vai deixar assim. Se nós for filho, Ele vai nos tratar. Né? Porque Ele disse, se não é filho, é o quê? É desobediente. Entende? Ele nos trata como os filhos. Agora, aqueles que não são filhos, Ele não vai tratar. Ele vai largar o léu. E aqueles que são filhos, Ele vai tratar. Deus não deixa a gente fugir. Ah, irmão, se Deus não tiver misericórdia de nós, olha, eu sou sincero, nesse tempo que eu sirvo a Deus, o que já passou pela minha cabeça, sabe? Mas no outro dia tu acorda, é que nem aquele salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É Deus, Ele cuida de nós até dormindo, Ele muda o nosso caráter até dormindo e a gente nem vê, sabe? A gente pode deitar com raiva de alguém, acorda já na paz, acontece isso. Mas olha a graça de Deus em nossas vidas. É tudo pela graça. Mas Ele exige de nós obediência. E eu quero tocar aqui para frente. A gente vai voltar lá para Lucas, tá? Vou botar aqui mais um pontinho. Que nós vamos falar um pouquinho agora da marca da dependência, tá? Aqueles que edificam certo têm a marca da dependência. Que está no versículo 47. No versículo 47, isso que a gente vai ler ali. Que a minha Bíblia virou aqui.
O 47 ainda fala: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, aqueles que edificam certo têm a marca da dependência. Aqueles que vêm a mim, aqueles que dependem de Deus, aqueles que dependem de Cristo, aqueles que dependem do Espírito Santo, né? A nossa dependência, é isso que eu venho dizendo, está em Cristo. Nós dependemos tudo de Cristo. Sabe, eu estava lendo o texto outro dia, lá na época dos juízes, de Samuel, quando ele era o rei, o juiz ainda daquela época, e o povo foi pedir um rei para ele. O povo começou a ver, os amalequitas, todos aqueles povos tinham um rei para governar eles. E o povo de Deus não tinha, era governado pelos juízes. E Samuel era profeta também. Chegando uma hora, o Samuel estava velho, não estava mais podendo governar aquele povo, e os filhos deles assumiram. Só que os filhos de Samuel se desviaram, começaram a adorar outros deuses, extorquir dinheiro do povo, e o povo, em vez de clamar a Deus, foi até Samuel e disse: Samuel, nós queremos um povo, um rei, para que nos governe, igual os povos vizinhos. E Deus foi consultar a Deus. E Deus falou o que para Samuel? Samuel, eles já fizeram isso comigo no Egito. Atende o que eles querem, manda o rei para eles. Só que tu manda falar para eles que esse rei, ele vai pegar uma boa parte das terras, uma boa parte dos cavalos, das suas filhas vão trabalhar aqui, os seus filhos vão trabalhar lá, tá, sabe? E vão dar o melhor para o rei. E Deus ainda falou para eles, me negaram como rei, porque já tinha um rei. Qual foi o erro deles? Não consultaram a Deus, não obedeceram a palavra de Deus. E pagaram um preço muito alto. Quem foi o Saul? O Saul, quando chegou como rei para governar eles, estava escondido dentro de uma carroça, no meio das palhas. Entende? Que rei era esse que estava escondido e que tiveram que ir lá achar ele? Um cara bonito, forte, conta que era o mais bonito, que tinha o mais forte, mas foi um péssimo rei. Desobedeceu a Deus. E sabe que dali para frente, a maioria dos reis, eles todos tropeçaram, não fizeram a vontade de Deus, não fizeram o que Deus mandava, a não ser alguns poucos que obedeceram a Deus. Porque já tinham o Deus como rei deles, eles negaram Deus e sofreram. Esse é o nosso problema, é que às vezes a gente quer rejeitar Deus, por causa do nosso orgulho, porque às vezes nós queremos depender de nós mesmos, e a dependência tem que estar em Cristo, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu e se entregou por nós. Isso é uma vida de dependência, sabe? Vai faltar o pão? Não vai. Nessa pandemia, muitos crentes agoniados indo aos mercados, limpando tudo, falta de educação, porque tem as outras pessoas não estavam dependendo de Deus, achando que ia faltar o alimento, que ia faltar isso, e não faltou. Greve dos caminhoneiros, pessoas se enchendo de tudo, não estão vivendo na dependência de Deus. Nós temos que aprender isso, irmãos. Deus não vai deixar faltar nada para nós. E se faltar, está no controle dele. O Abacuque disse, ainda que não há fruto na vide, ainda que não tenha mais gado no campo, mas eu louvarei ao Senhor. Entende? Isso é dependência. A doença veio, dependência de Deus. Nós não podemos fazer nada a não ser ir ao médico e orar. Isso é uma vida de dependência. É uma das marcas daqueles que dependem de Deus. Confiança total, né? Confiança em Deus. Isso significa ter uma boa base, uma boa construção, um bom edifício, né? Fundamentado na rocha, que é Cristo. Não na rochinha ou na pedrinha, mas na rocha, né? E a Bíblia fala que muitos tropeçaram nessa rocha, porque não receberam Cristo. Tropeçaram. Muitos. Muitos vão tropeçar ainda. Até de muitos que estão na igreja. É só vir os problemas. Ainda está meio superficial. Tem algumas, o reboco deu umas rachadas. Tem que consertar de novo. É assim numa edificação. Às vezes o reboco solta, não precisa arrancar tudo. Vai ali, tira aquela rachadura, preenche de cimento. É assim que Deus faz com nós. Ele preenche as nossas rachaduras, os nossos erros.
E olha, e como é bom a gente ter esse Deus que está construindo em nós um edifício, uma edificação, né, fundamentada em Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe mesmo, irmão, a gente ter essa fé, essa esperança, essa dependência em Deus. O ato de vir a Jesus é o início de uma caminhada e edificação bem-sucedida. Vamos ler 2 Pedro, 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, irmãos. E não vai dar para terminar tudo, mas nós vamos tocando até o horário, tá bom? 1 Pedro, a gente já estudou aí com o pastor, né? Primeira de Pedro, capítulo 2, tá? A gente vai ler apenas o verso 4 e 5. Ele vai falar assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele vai dizer o quê? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Deus nos chama também de pedras preciosas, entende? Nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo. Por meio de Cristo, o véu se rasgou. E agora nós temos acesso livre a Deus, por meio de Jesus Cristo. Sacerdócio santo, mas bem fundamentado, né? Para com Deus, sois edificados, casa espiritual, edificados, edifício. Mas edificado também espiritualmente por Jesus Cristo. Mas simboliza também a edificação de uma construção, bem edificados, né? Para que a hora que vir a tempestade, essa casa está bem fundamentada na rocha, né? Então, e ele diz aqui no capítulo 4, chegando-vos para ele. Nós chegamos para ele como o quê? A pedra que vive. Aí ele vai dizer o quê? Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quando ele diz eleita, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu por meio de Cristo Jesus, para que a gente fosse pedras que vivem, sois edificados. Pedras, eles nos chamam de pedras edificadas, né? Tendo Jesus como base, a rocha, para que a gente não tropece. E aqui muitos tropeçaram, né, como eu falei, nessa rocha que era Cristo, porque não aceitaram a Cristo. Eles rejeitaram a Cristo. Amém? Vamos prosseguindo aqui. A dependência é também a marca característica em quem edifica certo. Vamos ler 1 Coríntios 6. Está baseada lá naquele versículo 47, tá, irmãos? De Lucas. A dependência é também uma marca característica em quem edifica certo. 1 Coríntios 3, do 6 ao 10. Vamos lá. 1 Coríntios 3, do 6 ao 10. Primeiro aos Coríntios 3, do 6 ao 10, vai falar assim, dentro do contexto, né, da igreja de Coríntios, havia uma igreja bem problemática. Eles estavam ali deixando a pedra, a edificação que era Cristo, e estavam dizendo que seus líderes, que um era melhor que o outro. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou de Cefas, e tinha os mais orgulhosos que diziam, mas eu sou de Cristo. Pode ler o texto. E daí o apóstolo Paulo vem escrevendo, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quanto, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha só, Paulo e Apolo
foram pessoas que levaram essas pessoas a conhecerem a Cristo. Mas a base era Cristo, não era Pedro, nem Apolo e nem Paulo. E ele continua: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e a cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Olha só, não é? Quem edifica certo, ele obedece. Veja como edifica. Onde é que as pessoas estão edificando a sua fé? No que estão edificando? Em Paulo? Em Pedro? Em Apolo? No Carlos? Em algum líder da igreja? No pastor? Em ninguém, irmãos. Isso não é edificação. Entende? A edificação é em Cristo. Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 10. Porém, cada um veja como edifica. Edifica certo. Né? Para que a gente não tenha problema, para que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa fé seja firme. Para na hora que vinha a chuva, não derrubar a nossa casa. Né? E é assim. Paulo está escrevendo isso. Porque de Deus somos cooperadores. Aí ele diz lavoura de Deus, edifício de Deus. Sois vós. A igreja é um edifício. Olha como é interessante. E esse edifício, ele não começa, como eu falei no começo, dos tijolos para cima. É da fundação. Uma boa construção, o pedreiro vai colocar bom ferro, vai fortalecer as vigas, vai fazer uma boa sapata, vai fazer uma base boa, porque depois vai vir a outra parte. E essa parte de baixo, ela vai ter que segurar, que se chama base, fundação, ela vai receber toda a carga que vai em cima. Entende? E virando isso de cabeça para baixo não dá, né? Ela vai ficar para cima, então ela tem que ser embaixo. E quem é a nossa base? Quem é a nossa fundação? É Cristo. Nós temos que estar fundamentado em Cristo. Ele é a nossa base. Na hora da tribulação, nós temos que dar glória a Deus. Paulo diz, alegrai-vos nas tribulações, que nós temos uma base, nós temos Cristo. Nós temos a quem recorrer. E os ímpios? Recorrem no quê? Em nada. Nessa pandemia aí tinha gente... Queria até comprar respirador, mas não adiantava mais. Não tem como. E Deus nos deu o ar para nós respirar. Né? Ele nos dá tudo. Não estou dizendo que a gente não possa precisar disso. Mas essa base é Jesus. Ele é o Criador dos céus e a terra. E de todo o universo, inclusive de nós. E Ele nos conhece muito bem. Eu sempre falo, nem eu me conheço. Eu posso fazer algo que nem eu mesmo sei. Porque Deus me conhece desde a fundação do mundo. E se algo de errado acontece com nós, é para o nosso crescimento. É para nós nos fortalecer. É para esse edifício ficar bem fundamentado. Né? E fazer a nossa casa em cima da rocha. Um terreno rochoso. Não em cima da areia. Que vai vir a chuva, vai vir a tempestade e essa casa vai desabar. Mas fazer a nossa construção... olhando no sentido espiritual, em cima da rocha que é Cristo, nada vai nos derrubar. Né? Eu costumo dizer que o crente, ele tem que ser que nem massa de pão. Quanto mais bate nela, mais ela cresce. Já viu? Eu e a Verônica estavam fazendo uns pão lá, a gente bateu bastante, ficou a massa bonita. Sabe? Eu lembrei disso assim, quanto mais tu bate nela, mais ela cresce. Assim deve ser o crente. Quanto mais lambada, mais nós temos que crescer. E olha que vem lambada, né, que a gente recebe de todos os lados. É um tiroteio só. Durante a semana e é direto isso aí. Mas aí, quanto mais lambada, mais a gente cresce. Mais a gente se fundamenta em Cristo. O terceiro pontinho para a gente encerrar, que já está dando o horário, aqueles que edificam certo têm a marca da profundidade. Tá?
Isso está no versículo 48 também de Lucas, que a gente vai ler, tá? Para a gente poder tocar um pouquinho mais para frente. A gente vai voltar lá no texto, tá? No versículo 48. Olha o que a palavra de Deus diz no verso 48. E é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Olha só, cavou profundamente, entende? Então o ponto que eu quero abordar com nós é esse: aqueles que edificam certo têm a marca da profundidade. No processo de construção exige trabalho profundo e escavação. Quanto mais fundo você cavar na rocha, mais forte será o seu alicerce. Entende? Quanto mais a gente cava no trabalho da construção, se for em cima da rocha, até achar a rocha para botar a base, quanto mais fundo, mais forte vai ficar a casa. Quanto mais para cima, mais fraco vai ficar a construção. Então, nesse processo, exige trabalho, não exige? De cavar os buracos. Hoje até está mais fácil, que tem as máquinas, tudo. Mas eu trabalhei muito com construção, se os irmãos não sabem. Foram 8 anos construindo casa com meu falecido pai. E nós tínhamos que fazer uma base boa, porque os donos reclamavam. Eles chegavam e diziam: nossa, Maneca, bota mais cimento aí, cava mais. Essa aqui é areia, nós fizemos casa na praia. Cava bem, porque aqui a areia é mole, vamos lá. Mas era na pá, né? Então, é o processo de construção. E o que Deus está dizendo para isso? Para nós, Ele está dizendo: deixa eu escavar vocês profundamente. Eu conheço vocês profundamente. Eu quero tirar essas rachaduras, eu quero colocar a base em vocês. Na igreja dele. É isso que ele está falando. Nesse processo de escavação. E isso, para Deus, não dá trabalho, mas dá para nós. Para a gente mudar, não dá? Esses pecados que a gente comete hoje, não vou, Senhor, me perdoa. Amanhã faz de novo, depois faz de novo. E não está deixando Jesus escavar o profundo da nossa alma. A gente tem que deixar, permitir que Deus escave profundamente em nós, para que a nossa vida esteja baseada na rocha e crie uma estrutura forte, para que a gente possa ser fundamentado em Jesus, alimentado em Jesus, pela palavra dele. E esse processo de escavação, ela dá muito trabalho. Por quê? Porque a gente tem que obedecer, né? A gente tem que ter a dependência de Deus e a gente tem que ter a profundidade. E isso dá trabalho para escavar. Eu vou dizer por quê? Porque nós temos que ter tempo para ler a Bíblia, nós temos que tirar tempo, nós temos que tirar tempo para orar e temos tempo para cavar. Entende? São 3 coisas. Isso dá trabalho, né? A gente sabe que para orar não está fácil, que para ler a Bíblia não está fácil, a correria é grande, mas se não houver isso, irmãos, não tem como Deus escavar em nós. Não tem. Nós temos que tirar esse tempo para deixar Deus fazer uma boa estrutura em nós. E a partir de uma boa estrutura em nós, os nossos filhos vão vir bem edificados. Com certeza, tem tudo para dar certo com os nossos filhos. Pode ser que na idade da adolescência, de criança, que é um período bem difícil que todos nós fomos. Hoje eu digo, eu falo assim, Daniel, tu é uma bênção. Às vezes eu falo, porque meu filho, o pai na tua idade, ele já estava lá no mundo. No mundão, sabe? Mas eu não culpo meus pais, porque eles só passaram para mim o que eles receberam. Vocês, passem para os seus filhos o que vocês estão recebendo, que vocês vão ver a diferença. Dá trabalho? Dá. De escavação, isso dá muito trabalho. Não quer, para a gente manter as coisas em dias, os filhos e tudo, isso dá trabalho, dá estresse. Olha, dá tanta coisa. Mas nós estamos edificados. A gente vai ver o resultado mais na frente, sabe? Mais na frente. Quando os nossos filhos pegar a adolescência, pegar a idade de 18 anos, que a gente não vai ter mais como frear eles, a gente vai ver a diferença. Porque não é possível. A palavra de Deus tem promessa para nós. Na verdade, a Bíblia, no Novo Testamento, tem mais de 800 promessas para nós. Mas tem uma lá que Salomão escreveu, né, que ensina no Provérbios, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
ainda quando for velho, não se desviará dele. Pô, se Deus falou, está falado. Quem somos nós para duvidar de Deus? Não somos nada, né? Uma casa bem estruturada, bem firme, dá trabalho para fazer. Dá muito trabalho. Requer tempo nosso, dedicação na palavra. Josué disse, olha, medita na lei de Deus dia e noite. Sabe? O próprio Jesus falou para os fariseus, né? Erreis porque vocês não consultam as escrituras sagradas. Então a nossa base, irmãos, é Jesus, não é? A nossa base também está aqui, ó. Cristo, revelado nas escrituras. Que a gente possa ter isso como base, a Bíblia Sagrada. Vamos tirar mais tempo para ler, para estudar, e nós vamos ver uma diferença para o nosso filho. Não adianta a gente querer edificar os nossos filhos com as nossas conversas, os nossos conselhos, vindo do nosso coração. Gente, nós temos tudo aqui, ó. Pega, lê para o teu filho. Lê para o meu filho, eu faço isso às vezes, sim. Pego lá, o Daniel aqui, ó. Está escrito, não é o pai que está te falando. É palavra de Deus. Vai ser bem construído. Porque às vezes o nosso conselho, está pegando no meu pé. Porque não, meu filho, minha filha. Bíblia. Nós não somos um coach para alegrar as pessoas, para dar uma boa direção. Nós temos que ser bons servos de Deus, bons construtores diante de Deus. E eu queria ler só Isaías 26, 4, irmãos. E eu não vou chegar até o fim, porque ainda falta um pouco ali. Mas até aqui eu creio que a gente já deu para ter uma base sobre o texto de Lucas 6. Que tem outras várias explicações, que são também bem fundamentadas, né? Isaías 26. O 26, versículo 4. Ele vai falar assim, ó, confiai no Senhor perpetuamente. Perpetuamente é para sempre, toda a vida, né? Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jesus é a rocha eterna, tanto na terra como no céu. Vamos construir o nosso fundamento nessa rocha. Isaías deixou escrito. Vamos crer nesse Deus, nesse chegar até a rocha dá trabalho, porque tem que escavar, tem que cavar. Mas a hora que a gente encontra a rocha, pode botar o pé em cima, que ela não vai afundar. Eu acho e tenho certeza, que a nossa edificação, ela vai ser bem sucedida mesmo, desde que esteja fundamentado nessa rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então vamos orar. E a gente vai estar encerrando o culto dessa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né, de estar aqui mais uma vez, glorificando o nome do Senhor. E eu acredito, sim, e tenho muita fé na palavra de Deus. Não no que a gente fala, mas quando é baseado na Bíblia, ela faz a diferença em nós, né? Eu creio e agradeço a Deus pela nossa igreja, sim, porque nós temos aqui na nossa igreja muitas pessoas capacitadas, desde mulheres, jovens e daí por diante, que pode sim pregar a palavra de Deus. E eu acredito nisso, porque são ensinados. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, irmãos, para a gente estar orando e encerrando o culto. E vamos pedir a bênção de Deus para essa semana, que a gente edifique certo, que a gente sejamos edificados e edificamos na rocha, que é Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. O profeta Isaías disse que a Tua palavra ela nunca volta vazia, sem primeiro fazer aquilo que ela foi destinada a fazer, Senhor. E eu creio que ela está, ó Deus, fazendo aquilo que foi destinado, assim, no nosso coração. A começar por mim, Senhor, que comecei a ler esse texto, me chamou muita atenção, Senhor. No trabalho da edificação. É um trabalho de profundidade e que leva um certo tempo, Senhor, para construir. Mas o Senhor tem nos dado esta graça por meio de Cristo. Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor, todos que estão nas suas casas, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com as dificuldades que estão tendo para vir na igreja, Pai,
principalmente aqueles irmãos mais idosos que estão no grupo de risco, Senhor, que o Senhor possa edificar ali, Pai, um edifício forte, rochoso, em terreno fértil, em terreno rochoso e firme, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão ausentes dos cultos há tanto tempo, Senhor, mas eu creio que é por um certo tempo, Pai, porque o Senhor vai reconstruir, Senhor, tudo aquilo que foi danificado, Deus. Entrego, Pai, cada família na Tua presença, entrego, ó Deus, nossos filhos, Pai, nossos netos, Senhor, que o Senhor esteja curando as feridas, Pai, e construindo ali, Pai, nesses terreninhos, Senhor, pequeninos, Pai, uma boa lavoura, Senhor. Ó Deus, abençoa nossos filhos, Senhor. Derrama da Tua graça sobre eles. Desperta desejo no coração, Senhor, dos pais, Senhor. Daqueles que não têm vindo aos cultos, trazer seus filhos, Deus. Pai, não sabe o que estão perdendo, Pai. Deus, visita cada um, Senhor. Eu entrego eles em Tua presença. Entrega as nossas vidas também, Senhor. Aqueles que estão de pé, Pai, que se cuide para que não caia também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Nos leva até os nossos lares, Senhor, com a certeza, Pai, e a alegria de que a palavra do Senhor falou ao nosso coração, ó Deus. Ó Pai, para que haja mudança, haja edificação, haja obediência, haja profundidade, Pai, em nossos corações, Senhor. Ó Deus, que o nosso Deus Todo-Poderoso, possa abençoar cada família, cada casa, cada lar. Abençoa a nossa semana de trabalho, a vida, Pai, também nos nossos lares, ó Deus. Construa em nós, Pai, maridos, mulheres mais edificados em Cristo, Senhor, para que os nossos filhos também vejam a diferença em nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Eu entrego tudo em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Agradeço a paciência de todos, tá? E volto sempre.